Olá, então dando prosseguimento, agora nós vamos explorar a barra de formatação para você poder utilizar nas formatações das suas tabelas. Então simplesmente eu vou pedir para você poder clicar aqui na C4 e digitar relatório de vendas. Ok, você vai dar um Enter e quando você clicar aqui, você observe que a célula C4 vai estar preenchida, ok? O que eu digitar aqui vai aparecer na barra de fórmulas. E aí, lembrando que eu posso fazer uma referência para esta célula, ok? Muitas vezes, quando nós temos ali uma coluna preenchida com alguns valores, muitas vezes nós precisamos pegar aqueles valores e passar para outra célula, fazendo algum cálculo específico. Então, por exemplo, quando eu digitar aqui na I12 o sinal de igualdade, este igualdade significa a palavra recebe. O que é que esta célula I12 vai receber? Então, eu vou dizer, ela vai receber o conteúdo que está aqui na C4. Então, vou apontar para cá. Isso aqui é apenas um exemplo de fazer referência para outras células. Mais adiante, a gente vai demonstrar aqui a aplicabilidade disto quando a gente for trabalhar com cálculos. Ok? Então, isso aqui é útil quando eu quero pegar aquele valor e calcular com outro, tá bom? Então, se eu der um Enter, olha lá, então ele fez uma referência do valor que está aqui. Então, quando eu colocar assim, por exemplo, dashboard, e aí ele, por ter feito essa referência, ele vai mudar automaticamente. Vou digitar aqui novamente, dashboard. Pronto. Para corrigir, ok, tudo bem? Então, vamos voltar lá para a palavra relatório de vendas. Tudo bem, então este aqui é a referência que nós podemos fazer. Como eu fiz aqui uma referência, eu posso deixar aqui selecionado. Se eu apertar a tecla F2, a tecla F2 vai editar a célula, tudo bem? Toda vez que você apertar a tecla F2, vou dar um Enter. Ou você pode editar a célula clicando em cima e vindo aqui na barra de fórmulas, ok? Clicando aqui. A tecla F2 é útil quando você quer ali inserir uma letra que faltou, entre outras, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se tivesse faltado alguma letra ali entre a letra R e a letra E, então a gente pode fazer assim. Eu vou apertar a tecla F2, vou movimentar o cursor até aqui, depois da letra R, e digitar aqui uma outra letra qualquer, tá bom? Isto se fosse necessário, mas como não precisa, eu vou apagar aqui. Vou dar um Enter. Ou então, simplesmente a edição pode ser assim. Eu clico aqui em cima, venho aqui na barra de fórmulas, clico dentro e faço a minha digitação. Tudo bem? Vou dar um Enter. Ok, então vou dar um clique aqui na C4 e vou fazer assim. Eu vou fazer uma seleção, sempre com a setinha apontando para cá, ok? Clico, seleciono e arrasto aqui até a I4. Veja que eu selecionei o bloco de células, não é isso? Veja que eu tenho quantas células aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 células, ok? Eu quero centralizar esse texto. Então, será que dá certo eu clicar aqui no botão centralizar? Aqui é o centralizar, semelhante como tem em outros softwares, tá bom? Olha lá, eu clico e não funciona. Alinhar ao centro. Veja que quando você para o ponteiro do mouse, aparece uma teclinha de atalho, não é isso? Alinhar à esquerda, Ctrl L. Alinhar ao centro, Ctrl E. Alinhar à direita, Ctrl R, ok? Então, eu vou clicar aqui em alinhar à esquerda. Então, não é possível. Para que seja possível centralizar esse título, caso eu fosse fazer uma tabela aqui embaixo e eu quero centralizar este título, ok? Então, eu teria que mesclar estas células, tudo bem? Mas, antes de fazermos isto, vamos fazer assim. Eu vou precisar apagar aqui relatórios de vendas. Esta referência. Vou dar um clique aqui, deletar, e vou clicar aqui embaixo, C7, e vou digitar a palavra produto. Aqui eu vou escrever a palavra janeiro, vou dar um Enter. Quando eu clicar aqui sobre a palavra janeiro, olha lá, na referência D7, veja que eu tenho aqui no cantinho, no canto inferior direito, a alça de preenchimento, que é esta aqui, ó. Para que serve a alça de preenchimento? Serve para acelerar a digitação. Já tem aqui uma programação para que quando eu digitar determinadas palavras que já são pré-programadas, eu posso ir aí nessa alça de preenchimento, arrastar e ele faz a sequência. Então, por exemplo, eu vou parar aqui, quando eu paro em cima, o ponteiro fica esta cruz sem setas, eu clico, pressiono e vou arrastar até
junho, ok? Então isso aqui foi a alça de preenchimento, acelerando a digitação, digamos assim. Vou colocar aqui o nome total geral, e aí, já que eu tenho uma visão até onde vai a minha tabela, então eu vou centralizar o título aqui, até aqui este ponto. Aqui eu vou colocar algumas coisas, então, por exemplo, teclado, mouse, notebook, HD. Vou clicar aqui e digitar um valor qualquer, 100, vou colocar aqui 101. Veja que quando eu faço assim, olha lá, 100, 101, é uma sequência, não é? Se eu selecionar estes dois, aqui ó, veja bem, eu selecionei os dois, e agora eu vou na alça de preenchimento. Olha só o que é que vai acontecer. Clico na alça de preenchimento, arrasto para baixo, e ele vai fazer a sequência. Você viu? Então, se eu clicar aqui, vou colocar aqui novamente. Então, se a gente fizer 100, 101, ele tende que é uma sequência. Então, quando eu selecionar e arrastar, ele fará o restante. Vou fazer o mesmo aqui. 200, 201, seleciono, vou aqui na alça e arrasto, ok? Eu vou digitar aqui qualquer valor, apenas para a gente poder ter como exemplo, tá bom? Vou colocar aqui 350, 351, vou na alça, tudo bem? Vou colocar aqui, por exemplo, 250, 255, vou selecionar e vou utilizar a alça de preenchimento, ok? Vou selecionar novamente. E aí eu posso também fazer assim, eu posso fazer uma cópia para a direita. Então, eu posso selecionar tudo, vir aqui na alça de preenchimento e arrastar para a direita. Olha só o que aconteceu. 157 ficou 158, 158 ficou 159 e assim por diante. Olha lá, ele fez uma sequência, tá bom? Veja que para a coluna, quando a gente arrasta, já tem outro comportamento, não é? Vamos colocar aqui também a palavra total geral. E agora nós vamos centralizar o título. Vamos lá, eu clico aqui em C4, arrasto até J4. Então, o botão que eu vou utilizar é aqui, este botão, cujo nome é o seguinte: mescla e centraliza ou desmescla células. Tudo bem? Aparece bem rápido, olha. Mescla e centraliza ou desmescla células a depender do estado da célula. Então você para o ponteiro do mouse, aparece a legenda, tá bom? Lá no Excel é só mesclar e centralizar. Modifica aqui apenas o nome. Então quando eu clico em cima, ele mesclou as células e centralizou o texto. E se eu clicar de novo, ele desmescla, tá bom? É isso que ele diz. Então se eu clicar de novo, eu mesclo as células novamente. Vou fazer o seguinte, vou aumentar a altura desta linha. Vou parar o ponteiro do mouse aqui, ok? Entre a linha 4 e a linha 5. Vou parar o ponteiro do mouse aqui. Quando o ponteiro do mouse ficar uma seta dupla, eu clico, seguro e vou arrastando para baixo. Vai aparecendo aqui para mim uma medida, altura 1,32 centímetros. Vou colocar aqui 1,57. Vou deixar um pouquinho largo para a gente poder fazer algumas ilustrações. Vou aumentar mais um pouquinho, tá bom? Ok? E aí vou colocar aqui um tamanho 14. Posso colocar em negrito, o negrito é para poder destacar mais. Geralmente o negrito a gente coloca nos cabeçalhos, tá bom? Então ele é do tipo liga e desliga, tá bom? Eu ligo, ativei e posso desativar clicando novamente, ok? Vou colocar negrito. Vamos salvar esta tabela para que a gente possa dar continuidade no vídeo a seguir, tudo bem? Ainda formatando. Então vamos lá, vou clicar aqui neste botão, salvar. Vou criar aqui uma pasta na área de trabalho, clico aqui em área de trabalho, na verdade já está selecionado. Vou clicar aqui em nova pasta, vou colocar assim, aulas, calc. Vou dar um Enter, vou dar um duplo clique, ok. E agora coloco aqui o nome do arquivo, ilustração 01. Vou clicar em salvar, ok, já está salvo, aqui ilustração 01. E aí nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Até lá!